Olá pessoal que acompanha nosso canal, Mistérios do Mundo Curioso. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante pelo intricado labirinto da história e desvendar os mistérios que envolvem uma das figuras mais controversas e impactantes do século XXI. Sou Aldir Santos e estamos preparados para explorar a vida e a trajetória de Osama Bin Laden, uma personalidade que deixou marcas profundas no curso da história mundial. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, já se inscreve, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma descoberta futura. Preparem-se para uma viagem repleta de curiosidades e uma história que vai te surpreender. Assista este vídeo até o final e não perca a oportunidade de receber um presente que será muito valioso para a sua jornada na internet. Osama Bin Laden, nascido em 10 de março de 1957 em Riad, Arábia Saudita, era o 17º dos 52 filhos do magnata da construção Muhammad Bin Laden. A família Bin Laden era extremamente rica e influente, e Osama cresceu em meio ao luxo e privilégios. No entanto, a morte de seu pai quando ele tinha apenas 13 anos teve um impacto significativo em sua vida. Com a fortuna da família, Bin Laden foi estudar na Arábia Saudita e, posteriormente, na Universidade Rei Abdulaziz. Lá, ele desenvolveu um interesse pelas correntes extremistas do Islã, influenciado por ideias conservadoras. A ocupação soviética no Afeganistão na década de 1980 desempenhou um papel crucial na radicalização de Bin Laden. Ele se envolveu na resistência afegã, conhecida como Mujahideen, e sua riqueza pessoal foi fundamental para financiar a luta contra os soviéticos. A experiência no Afeganistão moldou suas opiniões e localização como bases para a formação da Al-Qaeda, uma organização extremista islâmica. A Al-Qaeda foi fundada oficialmente em 1988, e Bin Laden emergiu como seu líder carismático e ideólogo. A virada do século testemunhou a ascensão de Bin Laden como uma figura central nos eventos que abalaram o mundo. Ele foi responsabilizado pelos atentados de 1998 contra embaixadas dos Estados Unidos na África e, mais notoriamente, pelos ataques de 11 de setembro de 2001. Estes últimos atos marcaram um ponto de virada na história moderna, levando a uma intensificação da guerra ao terror e à caçada global a Osama Bin Laden, que culminou em sua morte em 2 de maio de 2011. A trajetória de Bin Laden, marcada por uma mistura de ideologia extremista, influências familiares e eventos históricos, continua a ser objeto de análise e debate. Os atentados de 11 de setembro de 2001 foram um dos eventos mais impactantes e trágicos da história contemporânea, mudando para sempre o panorama geopolítico mundial. Nesse fatídico dia, 4 aviões comerciais foram sequestrados pela Al-Qaeda, liderados por Osama Bin Laden. 2 deles foram lançados contra as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, causando sua queda em questão de horas. Outro avião atingiu o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, enquanto o avião 4, o voo 93 da United Airlines, caiu na Pensilvânia após passageiros corajosos confrontarem os sequestradores. Bin Laden, o líder da Al-Qaeda, assumiu a responsabilidade pelos ataques, justificando-os como uma resposta à presença militar americana no Oriente Médio e às políticas consideradas importantes aos interesses muçulmanos. A magnitude e a cooperação dos ataques chocaram o mundo, levando os Estados Unidos a lançarem uma guerra global contra o terrorismo. As consequências desses ataques reverberaram além das fronteiras dos Estados Unidos. Houve uma mudança radical na segurança internacional, com um aumento significativo na vigilância e na implementação de medidas antiterrorismo em todo o mundo. A invasão do Afeganistão em 2001 pelos Estados Unidos, em busca de Bin Laden e seus associados, marcou o início de um conflito prolongado. Os atentados de 11 de setembro também tiveram conflitos nas relações internacionais, moldando a política externa dos Estados Unidos e influenciando decisões estratégicas em diversas regiões. A questão do terrorismo global tornou-se uma prioridade máxima para a comunidade internacional, redefinindo as dinâmicas do século XXI.
Esses eventos trágicos deixaram uma cicatrização na história, reforçando a necessidade de abordar as raízes do extremismo e promover a segurança global de maneira cooperativa. Os atentados de 11 de setembro liderados por Osama Bin Laden tiveram implicações profundas na política mundial e nas relações internacionais. A Al-Qaeda, sob sua liderança, desafiou diretamente a superpotência global, dos Estados Unidos, alterando significativamente as dinâmicas geopolíticas. A resposta dos Estados Unidos foi imediata, com a invasão do Afeganistão em busca de Bin Laden e destruição de campos de treinamento da Al-Qaeda. O papel de Bin Laden na política mundial foi o de um agitador que desencadeou uma ocorrência em cadeia de mudanças. A guerra ao terror, lançada pelos Estados Unidos e seus aliados, redefiniu as estratégias de segurança nacional em várias nações, levando a uma colaboração internacional sem precedentes em inteligência e segurança. A comunidade internacional, antes focada em questões tradicionais de geopolítica, agora se via confrontada com um novo tipo de ameaça global, o terrorismo transnacional. O legado político de Bin Laden está entrelaçado com a transformação nas relações entre os Estados Unidos e o mundo muçulmano. Seus ataques exacerbaram os pré-existentes, contribuindo para um clima de desconfiança entre culturas e religiões. Além disso, a luta contra o terrorismo tornou-se um componente central da política externa dos Estados Unidos, impactando suas alianças e influenciando o comportamento de outras nações. A ascensão de movimentos extremistas inspirados na Al-Qaeda também gerou desafios importantes para a estabilidade regional e global. As operações militares no Oriente Médio e na Ásia Central, associadas à caça a Bin Laden, desenvolveram um terreno complexo onde as linhas entre interesses nacionais e globais se espalharam. O papel de Bin Laden na política mundial, marcado por seu radicalismo e resistência armada, continua a influenciar os debates sobre segurança e cooperação internacional. A busca por Osama Bin Laden foi uma das operações militares mais complexas e significativas da história moderna. Após os atentados de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos intensificaram os esforços para localizar e capturar o líder da Al-Qaeda. A caçada envolveu uma vasta rede de inteligência, operações especiais e a colaboração com diversos países aliados. A pista que finalmente levou à localização de Bin Laden começou a se consolidar em 2010, quando os serviços de inteligência dos Estados Unidos identificaram um mensageiro associado a ele. A operação militar que culminou na morte de Osama Bin Laden ocorreu em 2 de maio de 2011. Uma equipe de elite da Marinha dos Estados Unidos, os Navy SEALS, contribuiu para a ação na cidade paquistanesa de Abbottabad, onde Bin Laden estava escondido. A operação, codinome Neptunus PR, foi realizada com precisão cirúrgica e investigada na morte de Bin Laden por disparos de SEALS. Seu corpo foi rapidamente transportado para o USS Carl Vinson, onde foi preparado conforme os rituais islâmicos e posteriormente lançado ao mar. A morte de Bin Laden teve implicações significativas nas relações internacionais, especialmente entre os Estados Unidos e o Paquistão. A operação ocorreu sem o conhecimento ou consentimento prévio das autoridades paquistanesas, levantando questionamentos sobre a sinceridade da cooperação entre os dois países na luta contra o terrorismo. O evento também teve um impacto profundo na dinâmica do terrorismo global, com a Al-Qaeda perdendo seu líder carismático. A operação de Abbottabad não apenas encerrou uma década de busca por Bin Laden, mas também trouxe questões éticas e legais sobre a justificativa de uma ação militar em solo estrangeiro sem a permissão do país hospedado. A busca e a morte de Bin Laden representaram um capítulo crucial na guerra ao terrorismo, mas também geraram debate sobre as consequências a longo prazo e as ramificações geopolíticas dessa operação. A figura de Osama Bin Laden e os eventos que o envolvem estão cercados por controvérsias e teorias conspiratórias que alimentam debates acalorados em todo o mundo. Desde sua ascensão como líder da Al-Qaeda até sua morte em 2011, diversos aspectos de sua vida e das situações em que o envolvimento são objeto de especulações e questionamentos.
Uma das principais controvérsias envolvendo Bin Laden diz respeito à sua relação com agências de inteligência estrangeiras, especialmente durante a década de 1980, quando os mujahidin afegãos foram apoiados pelos Estados Unidos e outras potências ocidentais na luta contra a ocupação soviética. A ideia de que Bin Laden teria sido, de certa forma, um aliado do Ocidente em um momento histórico contribui para uma atmosfera de desconfiança e discrição. Além disso, a operação que culminou na morte de Bin Laden também gerou teorias conspiratórias. Algumas pessoas questionaram a narrativa oficial apresentada pelos Estados Unidos, levantando dúvidas sobre se Bin Laden estava realmente morto na operação ou se sua morte foi encenada por razões políticas. Essas teorias frequentemente se apoiam em detalhes específicos da operação, como a falta de imagens do corpo de Bin Laden. Outra teoria controversa envolve a alegação de que o governo paquistanês estava ciente do paradeiro de Bin Laden em Abbottabad e que sua presença na cidade era do conhecimento das autoridades locais. Isso gerou desconfiança nas relações entre os Estados Unidos e o Paquistão, com muitos questionando a sinceridade da cooperação entre os dois países na luta contra o terrorismo. É importante notar que grande parte dessas controvérsias e teorias conspiratórias carece de evidências sólidas, em muitos casos, são baseadas em especulações. No entanto, elas demonstram como a figura de Bin Laden continua a ser envolta em mistério e desconfiança, alimentando narrativas e alternativas que desafiam a versão oficial dos acontecimentos. Ao discutir o tema de Osama Bin Laden, é imperativo abordá-lo com a devida sensibilidade e respeito às vítimas dos ataques por ele orquestrados. A complexidade desse assunto exige uma análise cuidadosa e uma apresentação equilibrada dos fatos, evitando sensacionalismos ou simplificações excessivas. Os atentados de 11 de setembro de 2001 foram um marco trágico na história contemporânea, resultando em perdas humanas significativas e impactos profundos na segurança global. Ao mencionar Bin Laden, é crucial destacar o sofrimento das vítimas e das suas famílias, reconhecendo a dor e as consequências e severidades desses eventos. Quando abordamos as controvérsias e teorias conspiratórias em torno de Bin Laden, é fundamental fazê-lo com um olhar crítico, baseado em evidências verificáveis. A falta de respeito às vítimas ou a propagação irresponsável de teorias infundadas pode desviar a atenção do cerne do problema e desconsiderar a gravidade dos atentados. No que diz respeito à operação que foi comprovada na morte de Bin Laden, é necessário enfatizar o contexto político e militar envolvido, sem desmerecer a seriedade do acontecimento. O respeito à soberania dos países envolvidos na operação e a consideração pelas implicações diplomáticas são aspectos cruciais a serem abrangidos. A discussão sobre o papel de Bin Laden na geopolítica e nas relações internacionais exige uma análise equilibrada, reconhecendo tanto os aspectos negativos quanto positivos, se houver, de sua influência. É fundamental transmitir informações precisas e contextualizadas, evitando generalizações que possam causar estigmas alimentares. Em resumo, a abordagem desse tema deve ser guiada pelo respeito às vítimas, pela busca da verdade baseada em evidências e por uma apresentação equilibrada dos eventos. Ao oferecer informações precisas e contextualizadas, é possível criar um conteúdo informativo que honre a complexidade desse capítulo da história recente. Então, não se esqueça de apertar o botão de gostei logo abaixo, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e ative o sininho das notificações para receber mais aventuras históricas como esta. Antes de nos despedirmos, na descrição abaixo, você encontrará um link para uma videoaula gratuita que ensina estratégias eficazes de marketing digital para afiliados venderem todos os dias. Enquanto desvendamos os segredos e mistérios pelo mundo. Se você é tão fascinado pela história quanto eu, não vai querer perder esse mergulho épico nas profundezas do passado. Até a próxima aventura emocionante do passado. E até breve!